parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Versículos 18 a 29. Amado Deus, mais uma vez, na Tua presença, oramos e pedimos a bênção do Senhor, a unção do Senhor, por meio do Espírito Santo que em nós habita, o Deus Espírito Santo que veio habitar em nós. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, na leitura, no compartilhar, no falar e no ouvir, que o Senhor nos edifique nessa noite. A igreja é uma e ela prosseguirá até a manifestação de Jesus Cristo. O inferno não destruirá a igreja, pois aquele que disse que a edificaria, a edificará. Glória ao nome do Senhor, na pessoa de Jesus. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 2, 18 em diante. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Irmãos, nós temos estudado, não semanalmente, mas quando o Senhor tem permitido, a epístola de João, a primeira epístola de João. Temos então falado e já contextualizado o porquê da escrita dessa epístola, qual o motivo que João escreveu, e agora entramos no final do capítulo 2, versículos 18 a 29. E vamos falar então do anticristo, dos anticristos. Na verdade, João está falando sobre isso, e também vai falar da unção que nós recebemos da parte de Deus, que habita em nós. O contexto desses versículos 18 a 28, os irmãos têm que perceber para entender o que está sendo dito. Do versículo 18 ao 28, está falando sobre anticristo e anticristos. E que nós temos uma unção que recebemos da parte de Deus, e que não somos enganados, uma vez que recebemos essa unção da parte de Deus. No tema anterior, no capítulo 1 e no capítulo 2, já temos estudado que existem algumas coisas que tiram a comunhão do cristão com Deus. A epístola foi escrita, de certa forma, para mostrar que temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por isso foi escrito essa epístola. Irmãos, de fato, a vida cristã, como dizem alguns irmãos, e devemos entender e chegar nessa maturidade, nessa experiência cristã. A comunhão com o Pai e a comunhão com seu Filho Jesus Cristo é maior de qualquer alegria produzida pela salvação. É verdade. A comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo é
é maior do que uma alegria promovida pela salvação. Está acima do perdão dos pecados, de uma alegria que o próprio Deus nos dá, porque ela é a substância da própria vida cristã. Porque podemos entrar em situações, e parece que não está longe disso, que vamos enfrentar muitas situações adversas nas nossas vidas. Talvez possamos passar por perseguições, por prisões, por torturas e por tantas outras coisas. E nada nos é tirado nada pode nos tirar dessa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Lógico, isso é por meio do Espírito Santo que em nós habita. Então nada é superior na vida cristã do que isso. E João tem escreveu, a sua epístola justamente para isso. Para nos levar a essa comunhão com o Pai e com o seu Filho. Mas existem algumas coisas que tiram essa comunhão. E já citamos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala sobre as pessoas que andam em pecado, aquelas pessoas que não andam na luz, que preferem estar nas trevas do que andar na luz. Então o pecado, uma vez que estamos nele, estamos nas trevas, e isto nos tira da comunhão com Deus. Esse é um dos assuntos que João coloca aqui, que tira dessa comunhão. Ele também falou sobre nós não amarmos os irmãos, nós termos divergência, nós fugirmos dos irmãos. E ele mesmo diz aqui no capítulo 1, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, então devemos amar os irmãos, porque não amando os irmãos, também isso nos tira da comunhão com o Pai. Depois ele falou sobre o amor ao mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Também tira a comunhão com Deus, o amor ao mundo. Veja que existem inimigos internos na vida do cristão que podem tirar ele da comunhão com o Pai. O pecado, o não amar aos irmãos, o amor ao mundo. Isso tira, né? Isso está internamente em cada um de nós, pode e vai tirar a nossa comunhão com Deus, mas agora do versículo 18 ao 28, João vai falar de um inimigo externo, ou de inimigos externos, que também podem nos tirar da comunhão com Deus. Existem coisas que em nós habita, que devemos extirpar, devemos fazer morrer a natureza terrena, para que tenhamos uma comunhão íntima com o Pai e com o Filho, mas também existem inimigos externos, e João vai falar deles a partir de agora. Existem pessoas no seio da igreja, na igreja propriamente dita, como foi lido aí, estavam no nosso meio, eram dos nossos, ou poderíamos dizer nos dias atuais, comia com a gente, cantava com a gente, pulava com a gente, dançava com a gente, fazia festa com a gente, mas não eram dos nossos. Tinha uma liturgia, tinha Deus nos seus lábios, mas diz aí, não tinham ou não eram dos nossos. E ele diz aí no versículo 26, muito claramente, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vejam que existem algumas pessoas, então, no meio do povo de Deus, que querem tirar o foco dos verdadeiros filhos de Deus da verdade. Existem alguns que querem enganar os eleitos, os escolhidos de Deus, querem que eles não se apeguem firmemente às verdades ouvidas. Querem trazer um outro Cristo, um outro Evangelho, uma outra verdade. Isso é perigoso. Estamos falando da igreja do Deus vivo. Estamos falando de filhos de Deus. E João não escolhe ou não procura palavras menos atraentes para alertar os seus ouvintes ou aqueles seus leitores. Não, palavras fortes, mentirosos, anticristos, não querem a verdade, estão andando por caminhos tortuosos. Então devemos então aqui perceber nesses versículos que existe um perigo. Nós estamos em um conflito, nós estamos em uma guerra. Essa é a ênfase do Novo Testamento. Essa é a ênfase das epístolas do Novo Testamento. Quando nós saímos dos evangelhos e entramos no livro de Atos, nós vamos ver que existem conflitos nos quais a igreja, existiram conflitos que a igreja teve que enfrentar a respeito da perseguição, por exemplo, aos cristãos, a respeito do nome do Senhor, aquele nome tão vituperado, tão deixado de lado, tão maculado, e os cristãos tiveram que enfrentar esse conflito, uma guerra. E foi assim, e é assim, desde então, desde os discípulos do Senhor Jesus, desde o próprio Senhor Jesus, na verdade, desde o primeiro santo nessa terra, que foi perseguido por servir bem a Deus. Conflitos, guerras. A epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim,
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Isso é Pedro falando que existirão alguns que existiriam, né? Mas na verdade vamos colocar no presente, no século presente, nos dias atuais, pessoas que, como ele diz, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, a ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, foram-se embora. E essa palavra dissimuladamente é ocultar, encobrir com astúcia, com engano, é não falar propriamente a verdade. Isso Pedro nos diz, como dissemos, é uma ênfase desse conflito, dessa guerra no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 6, Paulo também escrevendo, fala sobre a armadura de Deus. Ele diz ali que a nossa luta não é contra os principados e potestades, mas é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse conflito, essa guerra, não contra homens propriamente dito, não contra seres humanos, mas contra aqueles que usam pessoas para tal. Judas 4 diz o seguinte: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, e lá continua, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Saíram do nosso meio, não eram dos nossos. E o livro de Apocalipse, podemos dizer que é um escrito, ou é um anúncio para nós entendermos o conflito em que estamos. Na verdade, ali sabemos do conflito que passa com cada filho de Deus, mas sabemos da vitória por meio do sangue de Jesus. Então, somos alertados no Novo Testamento que estamos em guerra, em conflito, e é no mesmo contexto que João diz aqui, dos versículos 18 a 29. Quando lemos aí, e vamos ler novamente o versículo 18 e 19, nós, a partir desses dois versículos, vamos entender o que João está querendo falar, de fato, sobre tudo isso. Versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Inicialmente, para compreendermos todo o texto e todo o contexto, nós devemos pegar alguns termos que João usa aqui logo no início, no versículos 18 e 19, para entendermos melhor. Ele, por exemplo, coloca aí um termo, filhinhos, já é a última hora. E esse termo também ele é, de fato, encontrado no Novo Testamento, em outras porções. Uma vez que compreendermos os termos colocados por João, entenderemos melhor o que João está querendo dizer. Irmãos, percebam que o assunto a respeito de anticristo ou anticristos, ou a volta do Senhor, a manifestação do Senhor, o arrebatamento, o milênio, o pré-milênio, o pós-milênio, não é um assunto simples, não é um assunto que se resolve e que se resume em um panfleto com 2 páginas, não. Alguns irmãos dizem que muitos homens santos, piedosos e hábeis confessaram a dificuldade da questão, não é uma coisa simples. Mas uma vez que entendemos ou nos apropriamos do significado de alguns termos, isso pode nos ajudar. Vejam então que ele coloca, já é a última hora. O que significa esse termo, a última hora? Alguém poderia dizer, se naqueles dias João escreveu o que era a última hora, onde estamos no momento? No último minuto, no último segundo, o que está acontecendo? Mas, como dissemos, o termo a última hora, o último tempo, é referido no Novo Testamento. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali, Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá uma lista de como seriam os homens, toda aquela lista de coisas não agradáveis.
em quais o homem se encontra, em quais o homem se meteu e de fato está vivendo nesses últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Opa, últimos dias, últimos tempos. 1 Timóteo 4:1 diz que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores. E Pedro, novamente, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 3, diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Esse é o termo usado por João. Filhinhos, já é a última hora. E existe um comentário que ele afronta, na verdade, as Escrituras, dizendo que os irmãos do primeiro século, os irmãos da igreja primitiva, eles se enganaram com essa expressão, a última hora. Muitos venderam as suas propriedades, muitos fizeram coisas que não estavam de acordo com o Evangelho por não entender corretamente a expressão a última hora. Mas, de fato, a Escritura, ela joga isso por terra, porque o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala como ou quando seria a manifestação do homem da iniquidade. Olha, tem que acontecer algumas coisas para que apareça o iníquo, o homem da iniquidade. Tem que haver a apostasia nos últimos tempos. O livro de Apocalipse também deixa isso muito claro. Ou os livros dos profetas, Daniel é um deles que nos ajuda a tudo isso. Então, alguns dizerem que a igreja primitiva não entendeu o termo a última hora é ir contra a mente de Deus, o propósito de Deus. Mas a melhor frase que define a última hora, ouçam com atenção. Todo o período da vinda de nosso Senhor, desde a sua morte, ressurreição, ascensão, descida do Espírito Santo, sua ascensão ao céu, todo esse período, até o seu retorno, são a última hora. A última hora compreende, então, toda a obra de Jesus Cristo, seu ministério, até a sua manifestação. Podemos falar claramente. Isso sim, é a última hora. Quando tem durado essa última hora? 2023 anos, vezes tantas horas. Então, o período da vinda do nosso Senhor, sua morte, ressurreição, ascensão, descida do Espírito Santo, sua ascensão e a sua manifestação. Isso sim é a última hora. O outro termo usado por João aí. Como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Essa palavra anticristo, ela é usada especificamente, esse nome, né, anticristo, somente João usa esse termo. De fato, nós temos em outros locais, tanto no Velho Testamento ou no Novo Testamento, indicações dessa pessoa em si, mas o termo anticristo só é usado por João. Outros escritores falam da mesma pessoa, mas com outro nome. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dissemos aqui, Paulo fala sobre o homem da iniquidade. Daniel, capítulo 7 a 11, Samuel tem estudado conosco. Ele fala sobre reinos que se levantaram, homens que se levantaram naqueles reinos. Apocalipse 13 fala da besta que emerge da terra, da besta que emerge do mar, também falando do anticristo. E como dissemos, não é um assunto simples. Não devemos fazer uma simplificação exagerada do assunto. Se homens piedosos, hábeis, santos, acharam dificuldade, quanto mais nós. Mas devemos, ainda assim, estudar o assunto e não colocar um ponto final. Vejam que na história da igreja, opiniões se levantaram a respeito desse livro, ou do versículo 18 ao versículo 29. Muitos entendimentos se levantaram. Muitas questões foram ensinadas, estudadas. Por exemplo, a igreja primitiva, ali no nascedouro da igreja, eles entendiam que que haveria de surgir um judeu e que uma vez, depois do templo reconstruído, esse judeu, ele por meio de poderes extraordinários, de afirmações grandiosas, com sinais, com prodígios, ele seria o anticristo. Isso foi um entendimento dos primeiros irmãos na era da igreja.
Eles entendiam que surgiria então esse judeu que faria isso. E esse judeu, logo em seguida, ele perturbaria e perseguiria os cristãos, perseguiria a igreja, maltrataria e desviaria os santos de Deus. Essa é uma opinião, aconteceu na história. Uma segunda opinião, um segundo entendimento, foi que na Idade Média, ou seja, na época do sistema católico, da Igreja Católica, um grande poder secular também se levantaria para perseguir os cristãos. Um reino terreno, um rei, um governante, um poder, um homem com poder de Estado, ele também se levantaria e traria opressão aos filhos de Deus, traria opressão aos cristãos. Ele iria tratar com tirania o povo de Deus, ele ia tratar com tirania a igreja, e ele seria então destruído pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Também um segundo entendimento sobre a respeito do anticristo, no singular, este homem da iniquidade. E também os irmãos que leram ou que conhecem a história da Reforma Protestante, os irmãos da Reforma, eles tinham entendimento de quem poderia ser o anticristo. Eles entendiam de fato que o sistema católico, toda a igreja católica, poderia estar envolvido nessa situação do aparecimento do anticristo. Mas eles entendiam mais do que isso. Eles entendiam que o Papa era o anticristo. Que o poder do Papa, uma vez que ele tinha poder mundial, poder diante das nações, poder diante dos estados, das nações da época, ele era o anticristo. O anticristo sairia da própria Igreja Católica. Foi um entendimento que os irmãos tiveram. E nós poderíamos perguntar, quem seria o anticristo nos dias atuais? Tantos se levantaram, primeiramente, irmãos, falando desse homem da iniquidade, né? Dessa pessoa especificamente que aparecerá com todo o poder, com autoridade, para destruir, para perseguir, para fazer um caos no mundo. Quem é ele? Não sabemos. Mas o fato é que João diz que naqueles dias vem o anticristo, e muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vários outros nomes poderiam ser colocados como o anticristo. Alguns pensavam que fosse Hitler, perseguição, matança de judeus, extermínio de cristãos e tantas outras coisas. Talvez pudesse ser Hitler. Outros pensavam que pudesse, por exemplo, ser um homem que é mundialmente conhecido com poder na internet, Bill Gates, que tem poder sobre praticamente todas as pessoas, entra na casa de todo mundo, tem todo mundo sob o seu domínio. É um pensamento que se tem por aí sobre o anticristo, mas quem será ele? Mas João está mostrando tudo isso, mas ele quer deixar muito claro sobre o que temos da parte de Deus para vencer tudo isso. Mais à frente ele diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, o anticristo, com o seu poder, não tem poder ou não tem autoridade sobre os servos, sobre os filhos de Deus, porque os filhos de Deus têm uma unção que neles permanece e que os ensina. Mas o que podemos e precisamos aprender de fato sobre tudo isso? Até aqui, então, resumindo, existe o anticristo. O significado da palavra anticristo é contra Cristo, nada a favor de Cristo, contra a divindade especificamente de Cristo, contra a humanidade de Cristo, porque é isso que João está tratando nesses versículos 18 a 29. Alguém que se levantou contra a humanidade de Jesus de Nazaré, alguém que se levantou contra a divindade de Jesus de Nazaré, ou seja, duas naturezas em uma só pessoa, e vem alguém e nega o Cristo, nega que de fato ele é o enviado, o Filho de Deus, contra Cristo. E nos dias atuais, ou, na verdade, em todo o período da história da igreja, nós podemos ver também os anticristos no meio do povo de Deus. Vários ministros do Evangelho, que, embora professem crer no Evangelho, pervertem o Evangelho, pervertem o seu ensino a ponto de destruí-lo. Esses são os anticristos que aparecem no meio do povo de Deus. Oh, mas é assim que acontece? Sim, é assim que acontece. Vem todo bonitinho, Cristo, 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 mas depois são
contra Cristo. Existe uma seita mundial que ela começa indo nas casas, aos domingos, de manhã. Não sei se hoje já mudou, né? Então, se você não quer ser visitado por ele, participe da reunião de ceia, para ele não bater na sua porta, você tem que abrir para ele. Essa seita, de fato, eles começam a ensinar sobre Jesus, entram com um livro sobre Jesus, e ao final eles têm 33 passos para mostrar que Jesus não é Deus. Anticristos. E muitos outros têm por aí. Vejam que o apóstolo Paulo, vejam que no livro de Atos, Lucas, ele nos narra a história, né, da conversão do apóstolo, e ele fala assim em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Depois os irmãos leiam, mas ali é muito duro o discurso, porque Paulo de Mileto manda chamar os presbíteros para Éfeso, onde ele estava, e ele fala muito claramente ali, olha, eu tenho que falar uma coisa séria para vocês, e guardem isso, no meio de vocês entrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Homens falando coisas pervertidas, dentre vós mesmos, é o que está dito ali, no meio de vocês, homens que vêm com um discurso muito persuasivo, falando coisas pervertidas. Vejam que Deus, ele já alerta, Deus já traz, Deus tem o cuidado com o seu povo, ele avisa, ei, cuidado, atente. Eles vão estar aí, querendo, como ali, quando vemos a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, alguns querendo entrar no meio do povo de Deus, lá diz o texto, uma frase muito notável, vamos entrar no meio deles e fazer eles pararem a obra. Mas aí Deus guardou tanto Esdras quanto Neemias. O anticristo já estava operando nos dias de João. O anticristo já estava ali naquela época, tanto de Paulo quanto de João, da igreja. Toda a história ele se manifestou. O anticristo, ele alcançará, no caso este homem da iniquidade, o seu poder máximo, o seu poder de autoridade no fim desta era, ou seja, na última hora, como já definimos aqui. E ele nega que Jesus é o Cristo. Ele nega que Jesus é o ungido. Ele nega que Jesus é o Messias, o enviado. E o ensino que circulava na época de João é que Jesus era simplesmente um homem comum. Por isso, essas duras palavras de João, desde o primeiro versículo da sua epístola. O ensino comum daqueles falsos mestres é que Jesus era um homem comum, um mestre, um agitador, um agitador da sociedade, um guia, mas nada além disso. E eles diziam que Jesus, aquele Jesus de Nazaré, filho de Maria e filho de José, ele era um homem comum. E que, de fato, o Cristo de Deus havia entrado nele por ocasião do seu batismo. Mas que esse Cristo de Deus, esse enviado de Deus, saiu desse Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, quando, na cruz do Calvário, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? É como se tivesse um Jesus humano e um Cristo divino. Vejam a loucura, vejam o ensino que João está combatendo. Quando Jesus disse, então, Deus meu, por que me desamparou? É como se o Cristo da parte de Deus tivesse ido embora e deixado Jesus de Nazaré sofrer. Ele simplesmente sofreu na sua carne. Olha, irmãos, eu não sei se vocês pensam nisso, mas para aqueles dias isso era corriqueiro. E não tinha todo o material que nós temos disponíveis hoje. Teologia, livro de irmão A, irmão B, irmão C. Não. Chegava um camarada no meio da congregação e trazia um ensino destrutivo. E João, cuidado com esses. Cuidados. Abram os olhos com esse. E graças a Deus, né, que para Deus, para a santa palavra de Deus e para nós, Jesus, ele é o Deus homem. Nós não negamos isso. Negar isso é ir contra Cristo. Nós cremos que Deus, ou melhor, que Jesus, ele é humano, mas ele é divino.
Ele é o Deus, homem, duas naturezas em uma só pessoa. Não pode ser dividido isso. Na época de João, diziam que Jesus era um fantasma, que ele não era bem aquilo que as pessoas diziam. Por isso, João, já no capítulo 1, versículo 1, diz aí, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele não era um fantasma, ele era verdadeiro. Ele tinha pele, tinha ossos, ele comeu mel, comeu pão, sentou conosco, nos ofereceu pão e vinho. Não era um fantasma. E João então combate tudo isso. O que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a realidade da encarnação. Negar a Jesus como Cristo sempre existiu, desde a igreja primitiva. Na verdade, a igreja primitiva, ela entendia que era duas naturezas em uma só pessoa. Isso é o correto, isso é o certo. Mas veio os filósofos e diziam, nós cremos em Jesus, mas não na sua divindade. Ele pode ser um bom homem, poderia ser até um bom filósofo, como Platão, Aristóteles e tantos outros, mas que ele é divino, que ele é da parte de Deus, nisso não acreditamos. Irmãos, e percebam que na história, quando você lê a história da igreja, durante praticamente 500 anos, os irmãos tiveram que combater tudo isso. Quase 500 anos de resistência a essa mentira. E no concílio de Nicéia, no ano de 325, eles declararam ali reunidos, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como que dizendo aquela frase de 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Deus eterno veio habitar com os homens. E agora nós temos um representante, um homem agora, ascendido aos céus, intercedendo por nós. Ele não deixou a sua divindade se tornando homem. E ele não deixou de ser homem, voltando para a sua casa. Ele agora nos representa. E vejam que é esse ensino, os anticristos ensinando tudo isso. A Idade Média também ensinou sobre essa tristeza, sobre essa mentira. Né? Vejam que quiseram substituir o próprio Jesus, criaram sacerdotes, criaram mediadores entre Deus e os homens. Agora você precisa de um mediador, você precisa de alguém que substitua, que faça com que você chegue diante de Deus. E não somente isso, não pense que você é salvo simplesmente pela fé. Você tem que agora comprar a sua salvação, indulgências. Porque Jesus agora não é divino, não é humano, não representa o homem diante de Deus, e criam-se sacerdotes, criam-se mediadores. E nos dias atuais, muito mais triste do que toda a história, quem é Jesus? Existiu mesmo? Existiu esse Jesus? É de fato isso mesmo? Acreditam ainda nesse livro de capa dura, de capa preta? É isso mesmo? Devemos estar cuidadosos, irmãos, firmes em nossa posição, naquilo que baseamos a nossa fé. As sutilezas estão por aí. As sutilezas estão por aí. Às vezes nós temos ensinos assim, e ensinos daquela outra maneira, mas permaneçamos naquele que é verdadeiro. Naquilo que é verdadeiro, a santa palavra de Deus. Ele diz aí no versículo 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele. E esse permanecer nele para ficarmos longe de tudo isso, de todas essas heresias, de todos esses ensinos falsos, é permanecer na sua palavra. Não termos outro livro para basearmos a vida de Jesus, o ensinamento de Jesus. Diante de todo esse cenário de perturbações, de lutas, de anticristos, de saída de alguns do nosso meio, João tem uma grande preocupação com os que ficam. Alguns vão sair? Vão. Não eram dos nossos? Saíram. E ele tem a grande preocupação. Ele não está tão preocupado, entendam bem, com aqueles que saem, mas ele também está preocupado, ou a grande tarefa dele é saber com os que ficam. E com os que ficam, ele tem a grande preocupação, a pureza da doutrina. Veja que ele está preocupado não com números de convertidos, ele não está preocupado não com o tamanho da congregação, ele não está preocupado não com as novidades do mercado da fé.
o que está acontecendo no arraial tal, na igreja tal. Não. Ele está preocupado com a pureza da doutrina daqueles que permanecem. Você tem se apegado, de fato, à doutrina verdadeira? Permaneça nas antigas verdades de João. Ele está dizendo aí que ouvistes, permaneça com vocês, o que vocês, se em vós permaneceram, o que desde o princípio ouvistes. Essa é a verdade. Ou colocando nas palavras de Isaías, a lei e ao testemunho. A verdade da palavra, a verdade da Escritura. Cristo é o fundamento, nada além disso. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras, que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o encarnado, Ele morreu pelos nossos pecados, ressurgiu, enviou o Espírito Santo, voltará. Essa é a pureza da doutrina. Essa é a pureza da doutrina. João também nos diz que uma provisão foi feita a nosso favor para evitarmos todos os enganos e todos os enganadores. Ele diz aí, no versículo 20, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Como dissemos, isso é um contexto. Nós não podemos ler esses versículos isoladamente, diante de todo o versículo 18 a 29. Versículo 21, ele diz assim, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que é isso? O que é essa unção? Veja que João, ele coloca a palavra unção se referindo à pessoa do Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, o esclarecimento do Espírito Santo que ele fez em cada um daqueles que creram. Essa é a unção que dele recebemos. Um dia o Espírito Santo, da parte de Deus, disse, haja luz e houve luz. Das trevas nós somos levados para a luz. Outrora, o príncipe desse mundo cegou o nosso entendimento para não compreendermos as coisas a respeito do Evangelho, da obra de Deus. Mas veja que o Espírito Santo, no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, veio sobre você, sobre a sua mente, e deu o entendimento de quem é Deus. Mas vejam que necessariamente ele te apresentou Jesus Cristo como Filho de Deus, como o mediador entre Deus e os homens. E você aprendeu essas verdades, que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu por você, que ele levou sobre si os seus pecados. Essa unção, ou seja, o Espírito Santo, te ensina tudo isso. Não tendes necessidade de que ninguém te ensine sobre essas coisas, porque você já foi instruído sobre isso. O cristão foi inteirado, foi ungido, separado, habilitado para essas coisas, esse entendimento fundamental, básico da fé cristã. Porque se você é crente em Jesus, o Espírito Santo iluminou o seu entendimento para você crer que Ele é o Filho de Deus, que você era um pecador, Ele é o mediador, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele levou, como já dissemos aqui, tudo sobre Ele, e Ele voltará. Essa é a unção que nos foi dada. Qual que é o resultado dessa unção? Diz aí no versículo 20, tendes conhecimento. Conhecimento sobre a pessoa, obra, morte, ressurreição, advento, volta, conhecimento básico. Fundamentais sobre a pessoa e a obra de Cristo. Isso foi nos dado por meio do Espírito Santo. É certo que dia a dia vamos entendendo cada vez mais. Quando você creu em Jesus, você tinha um certo conhecimento, mas graças a Deus, essa unção vai nos ensinando dia a dia, pela prática da leitura das Escrituras, e vai nos mostrando quem de fato era Jesus, quem de fato é o Filho de Deus, e qual a obra Ele fez por nós. Quem lê, quem creu, irmãos, ele ouve, ou naquela época quem creu, né? Naquela época, quem creu em Jesus, ele ouviu o Evangelho. Depois ele passou a ler os Evangelhos. Mas ali, no momento em que ele creu, o Espírito Santo entrou na vida dele. Porque ninguém pode ser cristão sem a pessoa do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, quando João coloca esta unção, vocês possuem a unção, é o manifestar do Espírito Santo
na vida do cristão. Aí no final, nesse versículo 27, está dizendo que, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Percebam que ele está tratando, como dissemos, do que está no contexto. Alguns vão dizer que Jesus não é o Cristo, que Jesus Cristo não veio em carne, que Jesus não é humano e nem divino. Vejam que o contexto é esse. Uma vez que cremos, irmãos, não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. Lendo as Escrituras, lendo os Evangelhos, você vai ver claramente o nascimento virginal de Jesus Cristo. A encarnação de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo essa clareza. Não precisa de ninguém te ensinar sobre essas coisas. Sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. O Espírito Santo, nos dias atuais, na leitura da Bíblia, ele vai te mostrando tudo isso. Não há necessidade de que ninguém te ensine. É isso que João está falando. Ele não está falando assim sobre ninguém te ensine a respeito se você vai casar, ou se você não vai casar, se você vai comprar, ou se você não vai comprar. Ele não está falando nas questões de orientação particular. Não. Esse versículo não se trata disso. Nós temos a unção, então Deus vai te dar o esclarecimento. Ele não está falando sobre orientação, não. O que devo fazer, não. Ele está falando no sentido da sua fé, de quando você creu. É o contexto do versículo. Percebam que uma dessas lutas com esse texto que estamos lendo, estamos estudando, é sobre que na história da igreja, muitos irmãos, eles entenderam errado esses versículos. Por exemplo, esse versículo 27. Muitos irmãos, eles não se davam mais no sentido de serem guiados pela palavra, serem instruídos pela palavra. Uma vez que eles leram que todos nós temos a unção e ela nos ensina todas as coisas, então nós não precisamos nem da Bíblia mais. Não. Eu vou contar uma história acontecida no século XVI, né, salvo engano, na época dos puritanos na Inglaterra. Houve um movimento piedoso, santo, na Inglaterra, chamado os puritanos. E no meio dos puritanos, existiram alguns irmãos que eram mais radical nos ensinos com relação à palavra e com relação ao Espírito Santo. E o ponto principal da discussão daqueles dias era qual era a relação entre o Espírito Santo no cristão e a palavra de Deus. E percebam que os quáqueres, muitos deles foram enganados por não entenderem corretamente as Escrituras. Qual que era o ensino dos quáqueres? Eles ensinavam, com base nesse versículo 27, que agora nós temos a unção e ela nos ensina todas as coisas, que o cristão tem dentro de si uma luz interior. Ele tem algo que o governa agora dentro dele, e essa luz interior, ela é mais importante que a palavra de Deus. Isso aconteceu. A história da Inglaterra conta isso. Os livros de história contam isso. A luz interior trazia inspiração como inspiravam os apóstolos. Como foram os apóstolos. Não precisamos de instrução, não precisamos da palavra revelada. Veja o ponto que uma falta de compreensão de um contexto leva a pessoa para o extremo de agora não dar ouvidos à palavra de Deus. Os místicos também fizeram isso. Na história da igreja, ou na história do mundo, existiram os místicos. E o que faziam os místicos? Eles olhavam para dentro de si, seguiam uma visão que estava dentro deles, sem confrontar ou analisar o que é dito nas Escrituras. Tudo do interior. Nós temos a unção que dele recebemos nos ensina todas as coisas, então está tranquilo. Eu não preciso da palavra, eu não vou ler tanto a palavra. Chegou ao ponto de muitos deles simplesmente pegar um versículo, ler o versículo e ficar aqui nesse versículo, nesse versículo, nesse versículo, como se Deus usasse somente um versículo e não usasse os seus 66 livros inspirados. Muitos deles também nesse entendimento errado,
davam ênfase ao Espírito Santo, e tudo agora era o Espírito Santo, tudo era o Espírito Santo. Vejam que no Evangelho de João, quando ele escreve o seu Evangelho, ele diz que a obra do Espírito Santo é trazer toda a glória para Jesus Cristo. E essas pessoas, então, agora dão ênfase à obra do Espírito Santo e à pessoa do Espírito Santo, substituindo o Filho de Deus. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, é o que diz o versículo 24. Esse é um exemplo da história, irmãos. Triste, mas verdadeiro, para que nós possamos aprender. E salvo engano, no livro chamado Oração, de Timothy Keller, ele conta um fato ali, em um dos maiores pregadores da história do mundo. Ele foi enganado por um instante. O nome dele? John Wesley. É isso mesmo? Isso. O nome da esposa de John Wesley, todo mundo se lembra? Susana? A mãe dele, né? Perdão, irmãos. Vou guardar esse fato por enquanto, que eu não sei se foi o John Wesley ou se foi o George Whitefield. Me fugiu agora. Mas o fato é que um homem, um desses dois, que está ali no livro Oração de Timothy Keller, eu não anotei aqui, mas eu vou me lembrar daqui. Esse irmão, uma vez ele entendeu, guiado do entendimento, uma voz interior, alguma coisa nesse sentido, que um filho que nasceu dele e da sua esposa ia ser um profeta como João Batista, que seria usado como poder como João Batista. E ele entendeu daquela forma, mais ou menos como os quakers fizeram aqui, não com o entendimento guiado de fato pelo Espírito Santo, mas ele teve essa coisa interior nele, nesse movimento interior dentro dele. E ele falou para os irmãos que o filho dele ia ser um grande profeta, um grande evangelista, talvez ali. 2 meses que ele falou isso, o filho dele morreu. E ele teve que pedir, ou melhor, ele teve que procurar a congregação e dizer: irmãos, eu estava enganado por alguma coisa que eu dizia ser de Deus, mas não era de Deus. Vejam, irmãos, o cuidado que devemos ter com as coisas de Deus. Nem tudo que parece que acontece na nossa vida, podemos dizer que é do Espírito Santo, que é de Deus. Pode ser um sentimento pessoal. Na próxima vez que eu vir aqui, eu vou trazer o nome completo, correto do irmão. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Mas alguém pode dizer: mas vocês estão prendendo tudo à palavra. Vocês são mecânicos, vocês são robozinhos. E as experiências? Um versículo é suficiente para nós. Nos fazem pensar, nos fazem buscar a Deus, entender Deus, as coisas que vão acontecer comigo. Muitos depreciam a palavra. E vejam que nesses movimentos de anticristos, de falsos profetas, tem sempre alguém que está no alto. Tem sempre o Papa, ou tem sempre alguém que é infalível no meio desses entendimentos, no meio desses ensinos. Como dissemos, esses versículos não falam sobre orientação, o que devo fazer nas decisões particulares. Falam sobre o conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E ele veio em carne. Ele é humano, ele é divino, ele é o Filho de Deus, como está nos versículos anteriores. João não ensina aqui que o cristão conhece tudo. Jamais. João não ensina isso. Ao contrário, quando lemos o Novo Testamento, devemos crescer na graça e no conhecimento da pessoa, né? Nosso Senhor e Salvador. Paulo escrevendo aos Efésios, nós vamos chegar na plenitude, na estatura de Cristo, né? Nós vamos ser ensinados que foi dado dons, homens dons à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, João não está ensinando aqui que o cristão conhece tudo, conhece matemática, geografia, coisas espirituais. Não está falando isso. João também não ensina que o cristão não precisa de instrução. Sim, precisa de instrução. A doutrina tratada aqui é sobre o nascimento do nosso Senhor. Versículo 21 e versículo 22. Depois os irmãos leiam novamente. E para concluir, o versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Irmãos, para sermos guardados de tudo que João está dizendo aqui, ou ele mesmo está nos ensinando,
a respeito da última hora, do anticristo, dos anticristos, daqueles que se levantam contra Deus. Nós temos a unção, graças a Deus por essa unção. Graças a Deus pelo Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, que nos ensina. Nos ensina a respeito, já nos ensinou inicialmente o fundamento da fé cristã, a fé em Jesus Cristo, não por obras, por tudo por meio dele, mas ela continua nos ensinando. Devemos permanecer nele. Filhinhos, permanecei nele, permaneça na palavra. Dessa forma, não seremos enganados. Amém? Eu me retrato aqui. Na próxima reunião, eu vou trazer e confirmar o nome e a história que eu citei. Deus os abençoe, em nome de Jesus.